boca. Senhor, antes que saia a palavra pela sua boca, Senhor, que ela seja enviada pelo teu Santo Espírito, Senhor. Não deixa que, mas que ele, Senhor, seja guiado pelo teu Santo Espírito em cada palavra, cada letra que ele proferir, Senhor. Guarda a vida do teu filho, livra, Senhor, de todo mal. Senhor, que ele seja, Senhor, usado com graça e com poder pela tua própria mão, Senhor. Abençoa o teu filho nessa noite, Senhor, porque nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Mais uma vez eu aqui, né? Vocês já estão enjoados de me ver aqui, irmão. Não sei se a gente já está com um projetor ali, mas quem tiver com a sua Bíblia aí, irmão, a gente queria compartilhar com os irmãos um texto que está em Gênesis 41. Gênesis 41, versículo 51. Amém, irmão? Gênesis 41, versículo 51. Amém? Diz assim a palavra. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém, irmãos? Pode se assentar, irmão? Quando isso aqui já, né, já estava preparado há algum tempo, né? Mas o que o Senhor veio falar comigo nessa palavra começou quando o pastor trouxe uma palavra para a gente sobre sermos irrepreensíveis, né? E até vai ser o título desse tema hoje, né? Irrepreensíveis em Deus, né? E eu fui buscar do Senhor, né, sobre isso. E é engraçado que toda vez que a gente vai buscar do Senhor, a gente tem uma resposta, né? E muitas vezes não é a resposta que a gente queria, né? O Senhor, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, né? Não aquilo que a gente quer, né? Cabe a nós escolher se a gente vai obedecer ou não a voz do Senhor. Amém? Quando eu fui buscar no Senhor, né, a palavra que eu tenho colocado na minha vida sempre é gratidão, irmãos. Eu acho que por mais que a gente ache que não, irmãos, a gente tem que ser muito grato por tudo que a gente tem vivido, né? A gente sabe que os dias às vezes não são tão fáceis, talvez a gente não esteja, né, colhendo aquilo que a gente tanto espera, né? Nossos sonhos não estejam acontecendo da maneira que a gente quer, né? A nossa vida não esteja fluindo, a gente quer trabalho, família, enfim, qualquer área. A gente tem que ser grato, irmão. Como eu sempre venho falado, né? A gente tem uma oportunidade todos os dias para fazer a coisa certa, né? Cabe nós escolher fazer isso ou não, né? E a palavra que eu tenho colocado na minha vida todos os dias quando eu acordo é gratidão, irmão. A gente tem que ser grato pela vida que a gente tem, sabe? O dom da vida, né? A gente recebeu mais um dia de vida. A gente não sabe se vai ser o último, né? Mas a gente tem recebido convite todos os dias do Senhor para a gente fazer parte da família dele, né? A gente sabe que quando a gente foi criado, a gente não foi criado lá quando Deus nos fez, né, Adão e Eva, com o intuito de salvação, porque a gente já estava salvo, não tinha nada de errado, não tinha pecado, a gente estava conectado com o Senhor, né? E quando o homem se perdeu, quando o pecado entrou no nosso meio, que aí sim a gente teve que ter essa segunda chance, né? E olhando aqui para isso, né, irmãos, a gente vê que José, ele deu esses dois nomes para os filhos dele, né? E parece que na vida desse cara estava acontecendo tudo certo, porque esses dois nomes, eles falam sobre gratidão, né? Vamos ler aqui de novo, né? Manassés, que é o primogênito no meio dele, né? Que diz que Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai, né? A gente olha para a vida dele, irmãos, quem já ouviu falar um pouco da história dele sabe que ele teve um sonho, né? E aí ele contou, Deus deu um sonho para ele, e ele foi e contou para os seus irmãos, né? E os seus irmãos ficaram com raiva dele, venderam ele, né? Ele foi vendido como escravo. Depois, quando chegou lá no Egito, ele foi preso, ele foi esquecido lá, né? E tudo, né, aparentemente deu de errado na vida desse cara. Só que uma coisa que a gente não vê aqui na palavra, irmãos, é ele reclamando, ele murmurando contra Deus, né? Todo momento ele está fixado naquilo que Deus, na promessa que Deus já fez para ele, no sonho que ele teve, né? E nós também temos que trazer isso para a nossa vida, irmãos, sabe? Às vezes Deus dá um sonho para a gente, Deus dá uma visão para a gente, e a gente tem que caminhar nisso, sabe? A gente quer muitas vezes olhar para a dificuldade,
Poxa, o Senhor me mostrou que eu estaria assim, assim, assim. Irmão, se ainda não chegou, se a gente ainda não está vivendo aquilo que o Senhor prometeu para a gente, irmão, a gente tem que se manter firmes, irmão, sabe? Deus, ele vai cumprir a promessa dele na nossa vida, irmão, sabe? Isso aí é algo que tem que partir da gente, irmão, sabe? Deus, ele vai fazer, irmão. Cabe a nós tomar a nossa atitude, irmão. A gente acha que a gente vai ficar no nosso sofá, deitado, assistindo nossa TV e tudo vai acontecer, irmão. Não é. A gente tem que fazer a nossa parte, sabe? A gente foi chamado para uma coisa muito importante, irmão, uma coisa muito grande, sabe? O reino de Deus, ele não é brincadeira, irmão. As coisas estão acontecendo, sabe, irmãos? Inclusive hoje a gente veio uma chuva danada, a luz deu problema, deu uma piscada, o violão para. O inimigo vai estar sempre querendo se meter, irmão, sabe? Na nossa vida com o Senhor. É tudo para nos parar, irmão. Parece coisa pequena, né? Mas aí a gente acaba ficando, né, aborrecido. É um violão que arrebenta uma corda. Irmãos, é tudo para nos parar. E é nas pequenas coisas, sabe? Mas a gente não pode perder a nossa fé e o nosso foco no Senhor. Amém? A gente vê aqui que, independente, né, desse período que José passou ali de perseguição, ele foi preso, né? Ele estava vindo ali, né, de um período de 7 anos de prosperidade que eles viveram ali naquele lugar, né? Então, o que acontece? A gente tem que aprender, irmãos, a ser gratos quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal, né? A gente tem essa mania, né? Quando está tudo bem, eu sirvo ao Senhor. Ou vice-versa, né? Quando está tudo mal, é aí que a gente quer procurar o Senhor, né? A gente tem que estar firme no Senhor em todo momento, irmão. Quando as coisas vão bem e quando as coisas vão mal, né? A pastora Giz acabou de falar aqui, o evangelho, ele não é sobre nós, não é sobre Bruno, não é sobre você, irmão. É sobre o Senhor, né? A gente tem que viver para Ele, irmão. É tudo para Ele, é tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? A gente entende que a gente vai passar por dificuldade, irmão. O próprio Senhor Jesus, quando Ele veio aqui, Ele era Deus, irmão. E a palavra fala que em tudo Ele foi tentado, mas Ele venceu o mundo, irmão. Sabe? O Senhor tem deixado um legado para nós, né? Eu sempre falo isso, né? Quanto que esses camaradas que foram, né, abençoados pelo Senhor para escrever essa Bíblia, né, esse testamento que foi deixado para tu, quanto que esses caras não sofreram para isso chegar até nós hoje, sabe? Hoje a gente tem tudo na nossa mão, irmão. Tudo na nossa mão. Da última vez eu falei isso e a gente acha que é brincadeira, irmão, sabe? O que está acontecendo aí fora de perseguição, de morte por servir ao Senhor, isso infelizmente vai chegar até nós, irmão. Infelizmente vai chegar, irmão. Sabe? Isso vai ser uma escolha, irmão. Imagina se entra um camarada aqui agora, né, e ameaça a gente, não, ou vocês negam ao Senhor ou morre todo mundo. Como é que a gente vai se posicionar perante isso, irmão? Sabe, a gente tem que olhar para a nossa vida e ver se a gente tem certeza ou não da nossa salvação, irmão. Sabe, ninguém aqui é perfeito, irmão, sabe? A gente não é perfeito, infelizmente a gente erra ainda, sabe? Mas a gente tem que buscar a santificação todo dia, irmão. Quem aqui não tem pecado? Lembra daquela mulher? Aquele que não tem pecado tira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, irmão. Isso é assim na nossa vida, irmão, sabe? Ninguém pode nos julgar, irmão. Sabe, a gente sabe que o inimigo das nossas almas tem se levantado todos os dias para apontar os nossos erros, irmão. Mas a gente tem um que tem nos justificado, irmão. Sabe, quando a gente está na presença do Senhor, irmão, quando a gente realmente se arrepende de verdade, não tem quem nos julgue, irmão. Não tem quem nos julgue, né? Como eu falei, a gente erra, irmão. A gente vai errar até o dia que o Senhor voltar, infelizmente. A gente é seres humanos, né? A gente tem as nossas necessidades, às vezes a gente pena para um lado, né? Mas a gente não pode perder o nosso foco, que é o Senhor, irmão, sabe? A nossa bateria, a nossa energia só é abastecida no Senhor, irmão, sabe? Quando a gente se afasta da presença dele, irmão, a gente se torna fraco, irmão. E a gente vai ficando mais fraco. Uma vez eu falei sobre isso, irmão, sabe? Quando a gente tira um ventilador da tomada ali, ele não para numa vez só. Ele vai parando aos poucos, irmão. E nós somos assim, irmão, sabe? Quando a gente se desliga da presença do Senhor, a gente vai parando aos poucos, vai perdendo a vontade de orar, vai perdendo a vontade de estar na casa do Senhor, né? Vai perdendo a vontade de ler a palavra. E quando a gente vê, a gente já parou, irmão. E para voltar depois? É complicado, irmão. É mais difícil a gente voltar ainda. Mesmo que a gente venha se arrastando, a gente não quer, mas a gente vai fazer, irmão, sabe? A gente tem que buscar a presença do Senhor a todo momento, irmão. Sabe? As dificuldades vêm, o cansaço vem, a gente, infelizmente, muitas vezes a gente é abatido, mas a gente não vai parar em nome de Jesus, irmão. Esse ano é o ano da gente virar a chave da nossa vida, irmão. Sabe? A gente sabe que os dias da volta do Senhor está próximo. Sabe? O Senhor, ele não deixou uma data, mas ele deixou sinais, irmão. E está tudo se cumprindo. O Senhor está voltando. Infelizmente, a gente está dando mole, a gente está dormindo, irmão, né? Então, como eu falei, né? Como que a gente se posiciona perante as dificuldades que a gente tem, irmão? Sabe?
Como eu falei, às vezes a gente só serve a Deus quando as coisas estão tudo, né, tá perfeito. E às vezes a gente só serve a Deus quando está tudo dando ruim, né? A gente escolhe recorrer ao Senhor como última opção, quando ele deveria ser a primeira. Ih, começou a dar ruim. Vou para o joelho, vou orar, vou pedir ao Senhor uma orientação. Por que está acontecendo isso? Né? Quando as coisas vão bem, né? Antes da gente sair de casa, que eu falei isso da outra vez, meu, a gente tem que pedir uma orientação ao Senhor. Senhor, o que tu queres que eu faça nesse dia? Né? A gente perde muita oportunidade, irmão, de pregar a palavra, de falar do amor do Senhor. Né? A gente tem olhado muito para os nossos próprios interesses. Eu comprei 2 livros esse mês agora que passou. Eles até se completam. Ele é chamado Café com Deus Pai. Quem não leu ainda deve ser muito bom, mas eu comprei para mim, né? E acabei dando de presente, nem li, irmão. Nem li. Sabe, porque a gente vê que as pessoas, quando elas começam a querer conhecer o Senhor, irmãos, é difícil, sabe? É difícil dar o primeiro passo. É difícil, sabe? Se a gente tem maneiras de, né, mostrar para essas pessoas que o evangelho ele não é tão complicado assim, irmão, a gente tem que fazer, irmão. A gente tem que fazer. Esses livros, eles são devocionais, né? Todo dia tem uma coisa específica ali de alimento pra gente, né? Então, aqui, ó, que eu acredito nem abrir, irmão. Eu já até dei de presente. Ele dura ali um período de 12 meses, né? 1 ano. Né? Todo dia a gente vai se abastecendo, né? Então, a gente tem que ser canal de bênçãos para as pessoas, irmão. Sabe, a gente olha só para o nosso próprio eu, sabe? É só para mim, é só para mim, é só para mim. Não, irmãos, a gente tem que ser aqueles que abençoam. Eu falei isso uma vez e vou sempre repetir, parece até uma coisa chata, né? Toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Mas, irmão, a gente não tem mais o que falar, sabe? A gente não tem que inventar nada, irmão. A palavra está tudo aqui. Está tudo aqui, irmão. Eu não preciso chegar para ninguém e falar nada, irmão. Não, para quem já está mais antigo na fé, irmão. É só a gente abrir a palavra e pedir que o Senhor fale conosco, né? Então, o Senhor já deixou tudo preparado para nós, irmão. Tudo preparado. A gente só tem que buscar a nossa fome do Senhor, sabe? A gente ser abastecido pela palavra todos os dias, irmão, né? Então a gente vê algumas coisas na vida de José aqui, irmão, sabe? A gente tem que suportar os processos, irmão. É uma coisa muito importante, sabe? Quando o dia mal vem, a gente tem que saber passar por isso, irmão, sabe? Como eu falei, às vezes a gente vai se tornando cascudo, né? A gente vem uma batalha, a gente supera, a próxima vem um pouco maior, mas já não é tão pesada assim porque a gente já passou por ela. Hoje, por exemplo, eu estava mexendo numa obra lá em casa, lá, minha mão tá cheia de bolha. Tá acostumado lá, todo dia ele pega naquilo. Mas na próxima, irmão, já não vai dar tanta bolha assim, ó, porque já ficou um pouco mais calejado. E na próxima talvez nem dê nada, né? Então a vida é assim, irmãos. A gente às vezes vai tomar umas pancadas, né? Mas a gente não pode parar, irmão. A gente não pode parar, né? Outra coisa que a gente tem que ver, a gente não pode murmurar no deserto, né? Perante as dificuldades. A gente vê aqui para a vida de José, o cara não reclamava, né? Isso entra também nessa questão que eu falei sobre ser irrepreensíveis em Deus. A gente reclama de tudo, irmão. Nada tá bom pra gente, irmão. Tá tudo ruim. Como é que pode um negócio desse? E isso eu não estou falando apontando ninguém, não. Estou falando de mim mesmo. De mim mesmo. Sabe, às vezes a gente, em casa mesmo, a gente faz um café, o café tá ruim, tá sem açúcar, não sei o que, irmão. Nas pequenas coisas a gente tem que ser grato, irmão. Sabe, vou repetir isso até o último dia que eu viver, irmão, sabe. Gratidão é algo que abre portas pra gente, irmão. A gente tem que ser grato a Deus, irmão, por tudo que a gente tem recebido da parte dele, irmão. E principalmente por aquilo que ele é na nossa vida, né. Outra coisa que a gente tem que aprender, irmão, durante os processos, sabe, durante os desertos da nossa vida, é que a gente tem que passar pelos desertos. A gente não pode morar lá, a gente não pode ficar a vida inteira lá, irmão. Sabe, a gente tem que passar, aprender o que tem que aprender, deixar lá o que tem que deixar e prosseguir, irmão. E prosseguir. Sabe, a vida nossa é uma constância, irmão. Sabe, a gente tem que continuar marchando até a gente se encontrar com o nosso Deus, irmão. Sabe, o nosso Senhor, Jesus, quando ele veio aqui, ele falou: eu vou preparar um lugar para vocês, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador. O Senhor tem preparado um lugar para nós, irmão. Sabe, um lugar onde tudo que a gente acha aqui que é de importante, né, lá não vale nada. A palavra fala que o lugar onde a gente vai, as ruas são de ouro, muros são de cristais. Tudo que a gente dá valor aqui lá é para pisar, irmão. Sabe, a gente nessa terra mata e morre, né? Se a gente se desgasta, fica doente por questões financeiras e no final não vale nada, irmão. Sabe? A gente consegue fortuna e no final da nossa vida a gente tem que gastar isso com a nossa saúde, né? Talvez não valha a pena a gente se desgastar tanto
né, por aquilo que a gente acha que tem valor, irmão. Sabe, estar na presença do Senhor é o que tem mais valor para nós, né? E gratidão, irmãos, é o último ponto aqui. Quando isso tudo passar, irmão, sabe? Vai passar, irmão, sabe? Independente do que a gente está vivendo hoje, vai passar, irmão, sabe? O Senhor, Ele não dá cargas para a gente que a gente não possa suportar, irmão, sabe? Então, pode parecer que está pesado, irmão, pode parecer, mas a gente é capaz de ultrapassar, sabe? Quando a gente está na nossa zona de conforto, irmão, né? Tá tudo tranquilo, mas quando a gente sai, né? Aí a gente às vezes é provado, irmão. E é aí que a gente cresce. Quando a gente está fora da nossa zona de conforto, né? Quando a gente tem trabalho, quando a gente tem nossa casa, nossa família vai tudo bem, beleza, não precisa de nada, está tudo tranquilo, né? Mas quando a gente não tem mais trabalho, né? Talvez muitas grandes empresas nasceram de uma pessoa que está sem trabalho, porque, né, correu atrás, né? Saiu da sua zona de conforto. Então é isso que a gente tem que fazer, irmão, sabe? Se a gente acha que hoje a gente está orando muito, não, irmão, a gente está orando pouco, a gente tem que orar mais, sabe? O outro ponto que a gente tem que entender é o nosso grau de intimidade com o Pai, né? O nosso relacionamento com Ele. Será que a gente realmente tem conseguido ouvir a voz do Espírito Santo, né? Será que quando a gente coloca o nosso joelho no chão, o Senhor tem respondido às nossas orações, irmão? Sabe? É o que eu sempre falo, irmãos, sabe? A nossa intimidade com o Senhor, ela vai muito além do que falar palavras bonitas. Irmãos, o mesmo cara que eu sou fora do púlpito, eu sou aqui, cara. Sabe? Mesmo as palavras que eu uso aqui, eu uso com o Senhor na minha intimidade, mano. Sabe? Eu não fico inventando, Senhor. Não, Deus. Às vezes eu estou cansado, irmão. Eu vou ser honesto para vocês, porque não adianta mentir. E eu não estou com força para orar, Senhor. Eu estou cansado hoje, Senhor. Não vou conseguir orar, Senhor. Mas eu te amo. Enfim, acabou. Mas a gente não pode passar um dia sem falar com o Senhor, irmão. Sabe? O Senhor conhece o nosso coração, irmão, né? Igual estar na igreja ou a gente orar em casa e ter nosso momento com o Senhor, sabe, irmão, tem que ser um prazer e não uma obrigação. Tem que ser um prazer, sabe? A gente tem que sentir falta de estar com o Senhor, né? Poxa, tá faltando alguma coisa. Ih, hoje eu não falei com o Senhor. Sabe, a gente tem que ser incomodado por isso, irmão, sabe? A gente tem que sentir falta de estar na presença do Senhor, né? Não é fácil, irmão, sabe? Eu já falei muito isso aqui e eu tô nem 1% ainda daquilo que o Senhor espera de mim. Mas eu já caminhei bastante, irmão, sabe? Eu olho para trás e vejo onde eu estava, né? Não quero voltar para lá. E o Senhor já tem me dado visão de onde Ele quer que eu chegue, irmão. Como eu falei, ninguém é perfeito, irmão, sabe? Se vocês olharem para mim, infelizmente, vocês vão cair, irmão. Vocês têm que olhar para o Senhor, irmão. Sabe? Eu não estou aqui falando sobre mim, eu estou falando sobre o Senhor. Sabe? É Ele que tem mudado a minha vida. É Ele que vai mudar nossas vidas, né? Então isso é uma outra coisa que a gente tem que ter, sabe? Intimidade e relacionamento com o Senhor. É isso que Ele quer de nós. Lembra de Adão e Eva? Todo dia, irmão, um certo horário da tarde, Deus descia e conversava com os dois. Parece coisa simples, né? Ei, Adão, o que tu fez hoje? Né? Vi aquele boi lá e dei nome de boi. É isso, irmão. Parece ser bobeira, irmão. Parece ser bobeira, irmão. Mas não é. Sabe? Quem é pai, quem é mãe, sabe o quão é importante a gente ter esse estreitamento, sabe? Com os filhos, irmão. É importante, irmão, a gente estar perto do Senhor. É importante a gente ter esse relacionamento com Ele, né? E estar na casa do Senhor também é uma coisa muito importante, né? A gente às vezes acha que, não, vou ficar em casa, vou ficar assistindo o culto da internet. Irmãos, a atmosfera aqui é outra, é diferente, irmão, né? Não que o Senhor não possa entregar, né, através da transmissão, mas a atmosfera aqui é outra, sabe? Teve uma terça-feira que a gente teve um momento, se eu não me engano é Lava Pés que fala, né? Que era o mesmo processo que Jesus fez com os discípulos, a igreja toda participou, irmão. Sabe? Quem não conseguiu vir, infelizmente, ficou de fora, irmão. Sabe? São coisas importantes que a gente tem que viver, irmão. Sabe? São coisas que parece que não tem nada a ver, irmão, mas no final a gente vai ver que a gente vai criando um laço um com o outro, sabe? É uma família, irmão. Sabe? A gente está participando de uma família, irmão. Sabe? Então isso é muito importante, irmão. Se o Marquinhos puder abrir, que meu celular está quase carregando aqui. Mas acho que deu problema, mas enfim, irmão. Filipenses. Vamos ver se meu celular vai abrir aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo... Capítulo 2, versículo... Vamos começar pelo 12. Aqui no meu tem até um títulozinho que diz o desenvolvimento da salvação.
que foi onde o pastor trouxe essa palavra pra gente, e isso ficou martelando na minha mente, irmão, sabe? E é algo que a gente tem que trazer para nós, irmão, né? Eu fiquei falando, pô, como que a gente vai ser irrepreensível, né? Como que a gente não vai ser não vai ser julgado, irmão, sabe? A gente vai abrir mão de uma culpa, né? Porque o nosso pecado, a gente infelizmente, né, deveria carregar essa culpa. Eu cometi, mas o Senhor, ele pagou o preço por nós, irmão. Diz assim a palavra: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não é só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo na sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Amém? Então essa palavra irrepreensível quer dizer que a gente tem que ter uma vida íntegra, sabe? Sem culpa, sem pecado, sem engano, né? Deus já nos justificou, sabe? Deus já pagou o preço por nós, mano. Sabe? Tá na hora da gente crescer e amadurecer nisso, mano. Sabe? Toda vez aquele mesmo pecadinho de estimação, né? É igual aquele cachorrinho que a gente carrega. Toda vez isso, mano. Toda vez isso. Sabe? A gente tem que se libertar disso, mano. Sabe? Deixar não ser mais influenciado pelo inimigo, mano. Né? A gente, infelizmente, não sei o que bate na nossa cabeça, mano, sabe? A gente não pode ter mais parte com o Satanás, mano. Sabe? O diabo fica atormentando a nossa vida toda vez com a mesma coisa, mano. Com a mesma coisa, né? Por que a gente quer trocar, irmão, sabe, uma vida inteira, uma eternidade com o Senhor por uma coisa pequena, irmão? Sabe? Toda vez o mesmo pecado, irmão. Toda vez a mesma coisa, irmão. Sabe? A gente tem que abrir mão disso, irmão, sabe? A gente não pode desistir da nossa vida com Deus, irmão, sabe? Independente das circunstâncias, né? A gente olha para nossas coisas aqui hoje, a gente quer ter carro do ano, quer ter casa, e nada contra, irmão. A gente tem que buscar isso também, né? Mas a palavra fala que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, a nossa vida espiritual é muito mais importante, mano. Sabe, quanto tempo mais eu tenho aqui? Já estou com 30 e poucos anos. Vou viver mais 30, não sei, né? E se ele me chamar agora, mano, sabe? Se, né, Deus falar, não, Bruno, já chega. Para onde que vai minha alma? É isso que é importante, mano. É isso que é importante. Independente das circunstâncias, irmãos, a gente tem que focar no nosso chamado, sabe? Deus nos chamou, vou ficar repetindo aqui sempre, irmão. Deus nos chamou para fazer parte de uma família, sabe? Com irmãos iguais a Jesus. É isso que o Senhor nos chamou, irmão. E a gente olha para a nossa vida, será que a gente está sendo igual a Jesus? Será que a gente tem feito as mesmas coisas que Ele? Eu não estou falando aqui de milagre, né? Que a gente pode fazer também, sabe? Através do poder do Senhor a gente pode fazer isso, né? A palavra fala que o Senhor fez grandes coisas, mas a gente poderia fazer até mais, né? E eu não estou falando só disso, irmão, sabe? Estou falando de uma vida santa, irmão. A palavra fala que em tudo Deus foi tentado, em tudo Jesus foi tentado. Então eu olho para o meu pecado hoje e falo, não, mas, né, estou caindo nisso aqui, porque Jesus nisso aqui não foi tentado. Em tudo, tudo é tudo, né? Então, a gente tem que focar no nosso chamado, irmão, sabe? É uma grande comissão, irmão. Deus tem chamado a gente para uma coisa muito importante, irmão, sabe? A gente não pode sentir na nossa vida que a gente é qualquer coisa, irmão, porque a gente não é. A gente não é, irmão. Imagina um Deus perfeito, irmão, sabe? Que não erra, né? Perfeito. Ele vai e me chama. Não, mas eu não sou nada, irmão. Cara, se o Senhor olhasse para mim e me enxergasse como nada, vocês acham que Ele ia me chamar para fazer parte de uma coisa tremenda? Então a gente tem que olhar para a nossa vida e entender que a gente é importante para o Senhor, irmão. Sabe? Quando eu sempre joguei bola, irmão, a gente vai bater o time aí. O primeiro que sai lá, ele quer escolher sempre os melhores, irmão. Como é que eu vou escolher o pior pro meu time? Não é. Eu vou sempre escolher o melhor. Sabe? Se o Senhor escolheu cada um de nós, irmão, sabe? A gente tem que dar importância nisso, sabe? Procurar entender o que o Senhor viu em nós, irmão. Sabe? A Martinha pregou aqui terça-feira sobre aquela viúva, né? Que só tinha um pouquinho de azeite, né? Só tinha isso para comer, um pouco de farinha e morrer, né? E aí chega o profeta e fala para ela mas isso tudo aconteceu, irmão, porque eles já temiam e conheciam o Senhor, né? O seu marido já conhecia o Senhor. Então eles acreditavam, né, no poder, no agir do Senhor. E eu estava ali sentado ali pensando, falei, cara, nunca tinha imaginado isso, sabe, irmão? O poder do Espírito Santo, ele só vai parar de fluir na nossa vida, irmão, quando a gente parar de se colocar na presença dele, né?
Aquele azeite daquela mulher ali só parou de fluir, irmão, quando não tinha mais vasilha. Sabe, enquanto tiverem vasilhas vazias, como nós, irmão, dispostas a serem cheias pelo Espírito Santo, o Senhor vai fazer, irmão. Sabe, o Senhor vai fazer, irmão. E a palavra é bem clara, né? Quando o profeta fala com ele, vasilhas vazias. Sabe, a gente não tem que ter totalmente vazio de nós mesmos, das coisas do mundo, e deixar só o Espírito Santo completar a nossa vida. Sabe, o Senhor, ele não se mistura com impureza, né? É igual água e óleo, não se mistura. Então a gente tem que estar com o nosso coração vazio, com a nossa casa vazia, sabe? Para o Senhor vir fazer morada. Sabe, o Senhor, ele não vai dividir o altar dele com ninguém, irmão. Sabe? Nossa vida, irmão, tem que ser vivida toda em santidade, voltada para Ele, irmão. É tudo para o Senhor, irmão. É tudo para o Senhor. Né? A gente cantou um louvor, né? Eu quero viver algo novo, irmão. Como é que a gente vai querer viver algo novo na presença do Senhor, sendo a mesma pessoa de sempre, irmão? Não dá. Não dá, irmão. A gente tem que ter muita renúncia, né? Eu sempre falo isso, às vezes a gente olha, né, para quem vem aqui em cima pregar, caramba, esse cara é santo, né? A vida é perfeita, né? Enfim, qualquer um, pastor, qualquer um. Não é, irmão, sabe? A gente erra, todo mundo erra. Todo mundo erra, irmão, sabe? Mas a gente tem procurado se arrepender todos os dias, irmão, sabe? A palavra diz que a luz da aurora ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, irmão. O dia perfeito é lá na eternidade, irmão, quando o Senhor chamar, né? E a gente conseguir entrar e usufruir disso com o Senhor. Eu sempre brinco disso, irmão, sabe? Tem uma mesa preparada para nós, irmão. Sabe? Eu não ligo se eu vou sentar na cabeceira, se eu vou sentar no meio, se eu vou sentar no chão. Eu só quero participar daquilo com o Senhor, irmão. Sabe? A gente tem que ansiar entrar na eternidade de qualquer jeito. Sabe? A gente tem que viver para isso, irmão. Imagina, irmão, sabe? Eu sempre falo isso. Por que às vezes a gente não dá muita importância para essa questão de eternidade? Porque a gente não sabe, né? Nossos olhos, né? A eternidade não é algo palpável, né? A gente está acostumado a viver com coisas que acabam, que são coisas finitas, né? Ah, quanto tempo vai durar esse telefone aqui? Não sei, né? Pode quebrar ali a qualquer momento. Mas a eternidade, irmão, vai durar para sempre, irmão. A eternidade vai durar para sempre, irmão. Sabe, e a eternidade, isso é uma coisa que a gente passa despercebido. A eternidade é para todo mundo, é para todo mundo. Mas aonde a gente vai passar a eternidade é que é o grande problema. É uma escolha que a gente faz, né? Tem um desenhozinho aí, eu ia trazer, mas acabei não conseguindo baixar, né? Que mostra lá o personagem lá, ele entra no elevador, ele morreu. Aí ele tem que fazer uma escolha, ou ele aperta o botão para cima, ou ele aperta o botão para baixo, sabe? Depois que a gente morrer, irmão, já era. A gente não consegue mais escolher para onde a gente vai, né? A gente tem que fazer isso enquanto a gente ainda está vivo, sabe? Enquanto há tempo. Enquanto há tempo, sabe? Esses momentos que a gente tem é para a gente refletir, irmão, sabe? Às vezes a gente chega, eu quero uma palavra de bênção, que eu vou receber isso, que eu vou receber aquilo. Irmão, se a gente estiver na presença do Senhor, se for para a honra e glória do nome dele, a gente vai receber, irmão. Sabe? Se a gente fosse perder, eu sempre brinco com isso. Eu queria ser milionário, queria chegar, acordar de manhã e 200 milhões de reais na minha conta aí. Quem não queria isso? Mas eu tenho certeza, irmão, eu me conheço, e o Senhor me conhece mais ainda. Se acontecer um negócio desse, irmão, eu não vou ficar na presença de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou ficar, irmão. Então é por isso que ele não me dá, irmão. E glória a Deus por isso. Eu prefiro ir para o céu pobre do que para o inferno milionário. Então, a gente tem que entender isso, irmão, sabe? A nossa vida, o nosso espírito, sabe? Para quem a gente tem preparado a nossa alma? É isso que o Senhor tem falado todos os dias, irmão, sabe? Se a gente buscar viver uma vida em santidade, irmão, é difícil a gente não conseguir entrar na eternidade. Sabe? É uma vida de renúncia, de arrependimento. É difícil, irmão, não é fácil. Não é fácil estar na presença do Senhor. Quem falar que é fácil está mentindo, irmão. A própria palavra fala isso, que tem 2 caminhos, um largo e um estreito. Escolhe, pois, né? O estreito, porque vai te levar à salvação, irmão. Sabe, a gente tem que focar na salvação, irmão. Sabe, a gente tem que olhar para o Senhor Jesus, irmão. Independente do que está acontecendo, independente se está indo tudo bem ou tudo mal, né? Se o Senhor está conosco, irmão, é isso que importa, irmão. É isso que importa. A gente tem que ansiar pela presença dele, irmão. Sabe, eu sempre brinco com isso, sabe? Mas é uma verdade. Existe um vazio dentro de nós, irmão, que só pode ser ocupado pela presença do Senhor, irmão. Sabe, a gente foi criado, imagina, né? Isso aqui é eu que estou falando, irmão, sabe? A gente foi criado, irmãos, e a gente carrega algo dentro de nós, né? Então a gente já sabe como a gente foi criado, e o Senhor, ele sopra dentro de nós o espírito de vida, né? É algo que vem da parte dele, irmão.
Imagina se o Senhor ele criasse, a gente arrancasse um pedaço dele e colocasse assim, irmão. Não, vai lá, Bruno. A gente faz parte do Senhor, irmão. A gente está conectado com Ele, irmão. Sabe, mas a gente não pode tá conectado com o Senhor que é santo e tá conectado com o inimigo das nossas almas. Não tem como, irmão. Não tem como. Sabe, a gente tem que ser de santos como eu sou santo. Né? A gente tem que estar totalmente, como a gente sempre canta esse louvor, né? A nossa proximidade do Senhor ela tem que estar como a nossa pele está dos nossos ossos. Irmão. Muito perto, muito perto. A gente tem que ser um com Ele, né? Então a gente tem que nos manter firme na presença do Senhor, irmão. Sabe, tudo vai vir para tirar nossa paz, irmão. Tudo vai querer roubar a nossa alegria do Senhor, né? Mas a gente tem uma missão, irmão. A gente tem uma missão. Eu sempre falo isso, irmão, sabe? Eu sou muito grato pelas pessoas que um dia se desgastaram em oração por mim. Irmão. Ninguém chegou aqui por acaso. Um dia alguém orou por você, um dia alguém jejuou por você. A gente está nesse processo do jejum, irmão. A gente tem que se desgastar. E, assim, vai parecer estranho que eu vou falar, mas, irmão, às vezes até é ruim a gente orar por outra pessoa, né? A gente quer só orar pelos nossos próprios interesses. Ah, mas fulano não merece, não. Ah, pastor, fica me perturbando aí, mandando mensagem, não vou orar por ele, não. Sabe, mas a gente tem que caminhar todos juntos com a mesma missão, irmão. Sabe, a palavra fala que a gente não pode andar sozinho, irmão. Sabe, um ao outro ajudou. Sabe, a gente é uma família, irmão. Né? Quando um cai, o outro levanta, irmão. Tem que ser assim, irmão. Sabe, a gente não pode se isolar, a gente não pode se sentir melhor do que o outro. Sabe, às vezes, né, a gente vê que tem algumas pessoas que se destacam um pouco, tá com um grau de intimidade diferente, maior. Mas isso não é pra gente se sentir melhor do que o outro, não, irmão. Sabe, é pra gente poder compartilhar e dividir e poder ajudar, né? Cada um aqui na igreja tem uma experiência de vida, sabe? Talvez eu tenha passado por algum momento, superado alguma coisa que você está passando. É pra gente se ajudar, irmão, e vice-versa, né? Então a gente tem que entender que o Senhor, Ele conta conosco, irmão. Sabe, o Senhor tem nos chamado para uma obra, irmão. Sabe, uma obra. Eu me lembro agora de Neemias. Lembra de Neemias, quando ele estava fazendo o muro, né? Aí vem dois camaradas lá, se eu não me engano, é Sambalat e Tobias, o nome dos caras. Os caras foram lá perturbar ele, irmão. Sabe, mas o muro tinha que ser feito, irmão. Se eu não me engano, a palavra fala que ele era uma mão lá na colher de pedreiro consertando o muro e outra na espada para combater, irmão. É isso, irmão. Sabe, a gente acha que a vida com Deus ela é fácil, irmão. Não é, irmão. Não é. Tudo vai se levantar para que a gente venha sair da presença do Senhor. Abrir mão da grande comissão. Sabe, a gente não pode, irmão, deixar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida para trás, irmão. É igual algo abandonado de prefeitura aí, não serve para nada. A gente tem que concluir, irmão. A gente tem que concluir, irmão. Sabe, eu sempre falo com isso, sabe, a gente já passou do tempo de plantar, sabe? A gente tem que começar a colher, sabe? O Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, irmão. Grandes coisas. Sabe, eu não consigo... Às vezes eu tenho até vergonha, sabe, irmão, de me colocar na presença do Senhor e ficar pedindo coisas a Ele. Irmão, o Senhor já tem me dado tudo, irmão. Tudo que eu preciso. Tudo. Né, a gente hoje consegue estar numa igreja com ar-condicionado, com água, né, tudo direitinho, está chovendo, mas dá uma espingada aí, mas ninguém está molhado. Né. A gente olha lá para essa galera, vamos olhar só para o Brasil. O pessoal lá do Nordeste lá que tem que andar não sei quantos quilômetros, o pessoal passando fome, né? Aqueles telhadinhos, se eu não me engano foi o Gilvando que falou sobre isso, né? Que ele foi pregar num lugar lá, um calor danado, mas a presença do Senhor está lá. Está lá, irmão. Não é um local, irmão, sabe? Não é um local, é o quanto de fome a gente tem do Senhor, sabe? O quanto a gente clama pelo nome dele. A palavra fala que onde estiverem dois ou mais reunidos no seu nome, ali ele estaria, irmão, sabe? Mas será que a gente está verdadeiramente invocando o nome do Senhor, irmão? Sabe, o nosso coração está aqui? Ou a gente está aqui pensando em ir para casa para, sei lá, assistir Fantástico, ver como é que foi a rodada do Campeonato Carioca? Isso não vale nada, irmão. Isso não vale nada. Se o nosso coração não estiver realmente voltado para o Senhor, sabe, não vale nada. A gente só está aqui de corpo presente, irmão. Sabe, não é isso que o Senhor quer de nós, irmão. Não é isso. Né? Então, às vezes a gente vai ser, irmão, às vezes não, toda vez a gente vai ser abarroados por Satanás, irmão, para a gente abrir mão daquilo que o Senhor tem prometido para a gente, irmão, sabe? Então, só para a gente encerrar aqui, né? Que nessa noite a gente entenda que a gente tem que permanecer firme no dia da angústia, irmão. Vai chegar um dia ruim para todo mundo, irmão. Infelizmente vai chegar, irmão. Sabe? Que a gente vai ser provado se a gente está ou não na presença do Senhor, né? A gente já sabe a história de Jó, de
já até decoramos, né? Tudo que Jó passou, né? Jó era um cara tranquilão, irmão. Tudo acontecia de bom para ele lá, né? Até um dia que Satanás aparecia onde o Senhor estava, né? E falou, não, Senhor, ele só é assim porque ele tem tudo, dá tudo para ele, deixa eu tirar tudo. E assim o Satanás fez, irmão. E Jó continuou firme na presença do Senhor, irmão. Sabe, se hoje tudo aquilo que a gente tem como base da nossa vida, Deus tirar, será que a gente vai continuar adorando ao Senhor, irmão? Isso que a gente tem que entender, irmão, sabe? Então que a gente permaneça firme no dia da angústia, irmão, que a gente aprenda a ser fiel durante o processo, irmão, sabe? Fidelidade, irmão. É algo que o Senhor exige de nós, irmão. Fidelidade, irmão. Sabe o quanto a gente tem sido fiel ao Senhor. O Senhor a gente não pode nem questionar, irmão. Deus é sempre fiel. E nós, né? A gente tem que, nesse jogo, a gente tem que jogar com a mesma medida, irmão. Sabe? A gente quer muito do Senhor, que o Senhor nos entregue tudo, irmão. Mas a gente tem entregue tudo da nossa vida para Ele. A gente só entrega o que nos convém, irmão. Né? E eu não estou falando de dinheiro, não, irmão. Estou falando de tempo com Ele. Né? Quanto mais a gente se desgasta, mas na verdade a gente não se desgasta, né? Isso é investimento, né? Quanto mais tempo a gente investe no reino, é melhor para nós mesmos. É melhor para nós mesmos, né? Outra coisa que a gente tem que trazer para a nossa vida, irmão, que a gente tem que ser grato quando o milagre chega, irmão, quando as coisas elas vão bem, né? Às vezes a gente esquece, né? Nossa, orei tanto por esse milagre, quando aconteceu a gente nem quer mais, irmão, a gente já está pensando em outra coisa, né? Lembra daquela passagem dos 10 leprosos? Quando Jesus vai e cura os 10, se eu não me engano, só volta um para agradecer ao Senhor. Só um, irmão. Só um. O Senhor pergunta, cadê os outros 10? Só um, irmão. Será que a gente está participando dos 9 ou a gente é esse um? Então a gente tem que olhar para a nossa vida, irmão, sabe? Na nossa vida ela sempre é uma análise, irmão, sabe? Todo dia a gente tem que se analisar, né? Na ceia não é falado sobre isso. Analise e depois a si mesmo. Todo dia, irmão, não é só ceia não. Tem, a gente quer pecar o mês inteiro, irmão, sabe? Arrebentar com tudo o mês inteiro. Aí quando chegar no dia da ceia a gente quer se arrepender. E ceiar aqui como se fosse uma coisa super normal. Sabe, é isso que Deus quer de nós, irmão? Não é, sabe? Vida com Deus é vida santa, irmão, sabe? Só para a gente encerrar aqui, ainda em Filipenses, se o Marquinhos puder abrir. Filipenses 3. Filipenses 3, 13. Assim como foi na vida de José aqui, irmão, sabe? O dia mau vai passar, irmão, sabe? E a gente vai chegar um momento que a gente vai adorar e glorificar o nome dele, irmão, sabe? Isso aqui é Paulo falando, irmãos. Irmãos, quanto a mim, Filipenses 3, 13. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, irmão. Sabe, a gente tem que deixar as coisas para trás, ficarem para trás, irmão. Sabe, tudo aquilo que ficou de mágoa, né? Isso é uma coisa que é muito importante, irmão. Eu comprei até esse livro aí. Tô lendo pra caramba esse mês aí, irmão. As 5 linguagens do amor e as 5 linguagens do perdão. Sabe? Perdão é uma coisa muito importante, irmão. Muito importante. Muito importante. Sabe, quando a gente não perdoa, a gente carrega essa pessoa, ou, enfim, como se fosse uma bola de ferro na nossa perna, irmão. Sabe, perdão, e eu vi um rapaz falando sobre isso, e é verdade, irmão, sabe? Perdão, ele não tem que ser um sentimento, sabe? Perdão é um mandamento, é uma ordem de Deus. Ele não está falando, não, talvez perdoe, não, perdoe. A gente tem que perdoar, irmão. Sabe, o perdão é uma chave que libera muita coisa na nossa vida, irmão, sabe? A gente talvez não saiba o que está acontecendo, né? Porque determinadas áreas da nossa vida estão travadas. Falta de perdão. Sabe, falta de perdão causa até doença, irmão. Sabe, muitas vezes a gente não olha para as coisas do reino como elas deveriam ser, sabe? A gente não dá tanto valor assim, né? A gente leva as coisas na brincadeira, né? A gente sabe que muitas vezes a gente é influenciado por Satanás, sim. A gente se deixa levar, mas a gente acha engraçado conviver com isso, sabe? A gente não pode conviver com isso, a gente tem que abrir mão, sabe? Nossa vida aqui, ela tem que ser uma vida de, né? A palavra fala que a gente tem que deixar a nossa própria vida, sabe? A gente tem que morrer para nós mesmos e viver para o Senhor, irmão. Sabe, o quanto da minha vida tem sido realmente vivida em prol do Senhor, irmão. Sabe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e o que mais aparece para mim, irmãos, que eu já fui muito doido.
Eu tenho que mudar muita coisa na minha vida. É convite para sair, balada direto, de graça, não precisa pagar nada. Ih, lá vai eu de novo. Quando eu aceitei Jesus, né, a igreja era lá no outro prédio. E aí saí cedo, irmão, do trabalho. E fui a pé. Foi um amigo conversando. E aí tava tendo um evento na exposição, nem lembro o que era. E aí todo mundo vindo, né, pra exposição. Só eu e esse camarada indo sozinho. Né, e aí ele leu uma passagem pra mim que a gente tem que ir na contramão do mundo, irmão, sabe? Por mais que pareça ser tudo legal, irmão. Por mais que pareça ser muito bom, irmão, sabe? A gente tem que pedir uma orientação pro Senhor, irmão, sabe? O único que realmente se importa conosco aqui é Deus, irmão. Só Deus está preocupado com a nossa vida. Só Ele. É só Ele, irmão. Sabe? É muito bom, irmão, sabe? Estar na presença do Senhor. Eu sei que às vezes é difícil a gente abrir mão de algumas coisas, né? Sobre convívio, sobre lugares que a gente vai. É ruim, irmão. É difícil, sabe? Às vezes eu brinco, talvez seja mais difícil para alguém que está no mundo largar as coisas do que quem já nasceu no lar cristão, irmão. Porque nunca provou das coisas do mundo, então não sabe como é que é. Mas quem provou, irmão, sabe que o pecado é bom, irmão. Sabe, é bom pecar. Chegar aqui para você e falar que é ruim é mentira. Sabe que o diabo vai aparecer pra gente com chifre, com tridente, não vai, irmão. Vai ser naquilo que a gente mais gosta. Jamais ele vai querer espantar a gente. Mas infelizmente, por mais que pareça ser bom, uma hora a gente vai pagar o preço. Sabe, as coisas infelizmente parecem ser boas, mas nos levam para o inferno. É isso que a gente tem que levar para a nossa vida, sabe? Como eu falei, todo mundo vem à igreja às vezes num domingo esperando uma palavra de bênção. Não, irmãos, o que importa é a nossa alma. É isso que importa, sabe? Eu não tô nem preocupado, irmãos, do que vocês vão pensar de mim quando eu sair daqui, irmão. Sabe, o que me importa é o que o Senhor pensa de mim. É isso que me importa. Sabe, às vezes a gente, né, fica olhando muito porque o irmão vai falar, não, o que o pastor vai achar de mim. Irmão, o que me importa é o que Deus acha de mim, irmão. Sabe, a gente tem muito disso, a gente quer comparar nossa vida com o outro, né? A gente quer, às vezes, ter um modelo. Não, a gente vê muito isso aí, irmão, sabe? Eu não nada contra, irmão, sabe? Mas o meu estilo de pregação, se é que eu posso falar assim, é de conversa. Eu não tenho esse negócio de ficar gritando, não. Cada um tem um jeito, sabe? Se o meu jeito de falar, alguém vai entender. O próximo irmão, às vezes, tem um jeito mais forte, né? Quer se impor mais, e alguém vai entender, sabe? Eu acho que tem muito disso, irmão, sabe? Cada um tem um jeito de falar e cada um tem um jeito de entender. É por isso que o Senhor tem nos chamado. Se a gente fosse todo igual, imagina se fosse todo mundo padrãozinho. Ninguém aqui é santo, irmão, sabe? A igreja não é perfeita, né? A gente não pode ficar olhando um para os outros, irmão. A gente tem que olhar sempre para Cristo. Porque se a gente olhar para o próximo, a gente cai, irmão. A gente é falho, todo mundo aqui é falho, todo mundo erra. Mas a nossa visão tem que estar sempre voltada para aquele que é perfeito, irmão. Que é Jesus. Sabe? A gente tem que ser realmente moldado por Ele, irmão. Transformados pelo Senhor, sabe? Quando a gente olha só para o Senhor, irmão, dificilmente a gente vai cair, irmão. Dificilmente. Sabe, eu estava conversando com o Marquinhos esse dia. Muita gente passou por aqui, irmão, sabe? Muita gente já deu muito palpite do que acha que era o certo e o que é errado. E ninguém ficou, irmão. Sabe, a gente quer moldar a igreja com nossos padrões, né? Não, tem que ser desse jeito porque eu me sinto à vontade. Sabe, se a gente às vezes vem num lugar, irmão, que a gente não é confrontado em nada, irmão, então já era pra gente ter ido pra eternidade. Sabe, a palavra é uma palavra de confronto, irmão. A Bíblia, ela tem que confrontar a gente, sabe? Se a gente, sabe, acha que a Bíblia tá errada, irmão, quem tá errado somos nós, irmão. Sabe, tudo que tá aqui, irmãos, é como a gente compra um celular, uma geladeira, qualquer coisa, tudo vem com manual. Nosso manual é esse. A gente tem que estar dentro daquele padrão ali, irmão. Sabe, esse é o padrão de Cristo, de Gênesis até Apocalipse, todos os pontos, as vírgulas, tudo. Sabe, como eu falei, a gente não está aqui para inventar nada. Por isso que às vezes parece ser repetitivo. De novo, essa palavra, eu já ouvi isso. A gente vai ficar ouvindo, irmão, sabe? Toda vez até a gente entender, irmão. Né? Toda vez tem algo novo também da palavra, irmão, sabe? Que a gente ainda não teve aquela percepção, a gente fala, puxa, não tinha entendido desse jeito. Sabe? Mas a gente tem que pedir sensibilidade ao Senhor, irmão. Sensibilidade. Sabe? O Senhor já deixou para nós tudo mastigado, irmão. Tudo mastigado. Sabe? Nada mais é novo, irmão.
Nada mais é novo. Está tudo aqui, ó. É só a gente buscar. Pô, estou passando por determinado problema. Será que não está na palavra? Tá, irmão. Qualquer coisa que a gente passar, a gente consegue uma saída, uma solução na palavra. Sabe? Qualquer coisa. Né? A gente, às vezes, quer muito disso, né? Não, estou precisando de uma palavra para tal hora. Abre a Bíblia assim, fecha o olho e pum. Né? Vai cair no que eu quero. Não é, irmão. Sabe? A gente tem que ter essa intimidade com o Senhor, tamanho, irmão. Sabe que a gente vai conseguir ouvir a doce voz e suave voz do Senhor, irmão. Sabe? O Senhor fala conosco baixinho, irmão, sabe? O Senhor é top, irmão. Não tem esse negócio de megafone, né? O Senhor não vai gritar conosco, sabe? O Senhor vai falar baixo. A gente que tem que inclinar o nosso ouvido para poder ter essa percepção, irmão. Sabe, nossa vida é muito corrida, muito corrida. Tudo, né? A gente está sempre, eu até falei com uma pessoa esses dias, o tempo, irmão, está se estreitando. Irmão. A gente acorda, né? E daqui a pouco já é 6, 7 horas da noite e a gente olha e não fez nada. Irmão. O tempo está corrido, irmão. Isso é uma coisa que está na palavra também. Quando chegasse no final dos tempos, o tempo diminuiria. Sabe? Só não enxerga quem não quer. Irmão. Sabe? Então, a gente tem que separar, irmão, independente de qualquer coisa, o nosso tempo com Deus. Sabe? A gente tem que ter esse tempo com Ele. Né? A gente não pode ficar nem um minuto do nosso dia sem falar com o Pai, sabe? Todos os momentos, irmão. Todos os momentos o Senhor fala conosco. É só a gente começar a olhar, sabe? E ser sensível às coisas do Senhor. Sempre brinco com isso, sabe, irmão? Ontem mesmo eu estava falando com uma pessoa, cara. Lógico que tem gente estudiosa que vai ter uma explicação para tudo. Mas estava almoçando no restaurante, aí chega uma criancinha, né, e tal. Aí o outro, não pode dar água ainda, não sei o que e tal. Como é que pode, irmão? Né, um ser vivo que tem que ficar, não sei quanto tempo que tem que ficar sem tomar água aí, que não pode. Né? Como é que pode, irmão? Como é que pode uma criança ser formada ali dentro da barriga da mãe, com placenta, com isso? Né? Como é que respira, irmão? Como é que não se afoga naquele negócio todo ali? Não tem como explicar um negócio desse, né? Tem o cientista aí que vai explicar isso, mas, sabe, o detalhe, sabe, as coisas que o Senhor faz, elas são, né, não tem como explicar um negócio desse, sabe, a gente pega uma flor, né, cores que ninguém consegue reproduzir mais, sabe, é isso que eu falo, irmão, sabe, a gente olhar para tudo, irmão, e ver o Senhor, tudo, o Senhor está em todas as coisas, em todos os lugares, irmão, em todos os momentos, sabe, a gente tem que enxergar isso nele, e olhar para nós também, irmão, ver se a gente realmente está andando nos padrões do Senhor, sabe? Para encerrar isso, irmão, sabe? Que a gente saia daqui com a nossa mente um pouco diferente, irmão, sabe? É renovação, irmão, sabe? A gente não cantou aqui, eu quero algo novo. Então vamos deixar as coisas para trás, irmão. A gente não acabou de ler. Para a gente prosseguir, irmão, tem que abrir mão de muita coisa, sabe? Tem que abrir mão de muita coisa, irmão. Principalmente de pecado, irmão, sabe? Principalmente de pecado. Sabe? A gente tem que abrir mão de nós mesmos, da nossa própria vida, sabe? E buscar do Senhor, Senhor, o que tu queres que eu faça, sabe? Pedir ao Senhor orientação, o que tu queres que eu abra a mão, Senhor? Aonde está errado? Sabe? A gente tem que analisar a nossa vida todos os dias, todos os dias, sabe? Então que a gente, nessa noite, possa sair daqui com a nossa mente um pouco renovada, sabe? Abra sua mente, sabe? Que a gente possa começar a entender realmente o que o Senhor quer de nós, sabe? O quanto da gente tem falado do amor dele para outras pessoas, ou a gente tem sido egoísta, a gente vem, se abastece para nós mesmos e, né, tô fortão, o Senhor já me abasteceu. E aí fica só para nós. Não é, irmão. Né? Como a Marta falou aqui, a gente, né, pegando um gancho no que ela falou, a gente tem que ser transporte, irmão. A gente tem que ser transporte do Senhor. O Senhor nos entregou, beleza, vou guardar e vou passar isso para adiante. Irmão. Sabe? A mensagem do Evangelho. A gente está aqui para transmitir isso. A gente tem que ser os transmissores, sabe? Para quantas pessoas a gente pregou? Sabe? Se aceitou ou não, se recebeu ou não, isso aí já é com elas. Mas a gente tem que falar, sabe? A palavra fala que omissão também é pecado. Se a gente tem a oportunidade de fazer as coisas e não faz, a gente peca. Olha só que loucura. Mas é verdade, mas é verdade. Como eu falei, um dia alguém orou por mim. E se a pessoa, né, que deveria falar para mim de Jesus naquele momento não tivesse falado? E aí? Aonde eu estaria hoje? Né? Se a gente passou por alguém hoje que a gente poderia ter falado do Senhor, né? Era uma pessoa que talvez pudesse estar passando por um problema de depressão, que a gente sabe que hoje o que mais tem é isso. E não é brincadeira, é um negócio sério. E a pessoa vai e se mata. E
E aí o sangue dessa pessoa caindo nas minhas costas, irmão. Podia ter falado do Senhor, né? Só uma palavra, é só uma palavra, né? Então que nessa noite a gente entenda, irmão, sabe, que a nossa fé, a nossa vida, ela é toda voltada para o Senhor, irmão, sabe, que a gente vive uma vida de adoração, né? Uma vida de verdade no Senhor, sabe, sem mentira, né? Como a gente fala, como eu trouxe aqui, né? A gente ser irrepreensível, sabe, irrepreensível é ser transparente, ser verdadeiro, sabe, ser honesto com o Senhor. Como eu falei, irmão, sabe, a gente não tem que chegar na presença do Senhor e inventar nada, irmão. O Senhor conhece a nossa vida, irmão. A pastora Geise não falou aqui. Antes da gente ser formado, o Senhor já nos conhecia, irmão. Antes de ser formado, Senhor, eu sou assim, ó. Esse aqui é o verdadeiro Bruno. Não é o Bruno que a igreja conhece, mas esse aqui é o verdadeiro. Eu sou assim, Senhor. É isso que a gente tem que fazer, irmão. O Senhor está totalmente fora daquilo que tu tem me falado para ser. Eu estou sem força, Senhor, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Senhor, mas hoje eu me rendo e me entrego a Ti, Senhor. Sabe, é isso que a gente tem que fazer, irmão. Sabe, honestidade, é isso que o Senhor quer, transparência. Quem não gosta de ser tratado com transparência e honestidade? O que eu falei aqui no começo, irmão, sabe? O que a gente às vezes cobra, a gente tem que ser. Aquilo que a gente quer, a gente tem que entregar, irmão. Então que nessa noite a gente possa realmente sair daqui com o coração aberto, irmão, sabe? Sabendo que infelizmente o inimigo das nossas almas, ele não está de brincadeira, irmão, sabe? Ele não quer ficar lá no inferno sozinho de jeito nenhum, ele quer levar alguém com ele, sabe? Mas que a igreja entenda que a gente tem um Deus, sabe? A gente tem um Pai, irmão, que tem cuidado da gente, que não tem desistido de nós, independente das circunstâncias, sabe? A nossa fé está totalmente voltada para Ele, né? E que o Senhor não vai nos desamparar de maneira alguma, sabe? Que a gente hoje possa sair daqui com o nosso coração aberto, sabe, entendendo que o Senhor tem cuidado da gente nos detalhes, irmão, sabe? Todo dia, irmão, todo dia o Senhor tem nos amado. Todo dia o Senhor tem nos chamado pelo nosso nome. O Senhor tem cuidado de nós. Ah, Senhor, mas está difícil, irmão. Está difícil, mas eu vou continuar. Eu vou continuar, eu vou perseverar, irmão. Eu vou perseverar, irmão. Sabe, porque a nossa força vem dele, irmão. É Ele que vai nos manter firmes. Até aqui nos ajudou o Senhor, diz a palavra. Sabe, o Senhor, Ele tem cuidado de nós, irmão, sabe? Que a gente hoje possa sair daqui com esse sentimento de gratidão, irmão. Sabendo que se a gente estiver conectado com Ele, irmão, sabe, a gente vai conseguir, sabe, nosso passaporte aí para a nossa vida eterna com Ele. Amém? Amém? Nós estamos recebendo a visita da Cris, não é isso? Amiga da pastora Lina, da Samio, é isso? Sami, que seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. E Márcia, sejam bem-vindos aqui, que Deus abençoe vocês. Estou recebendo a visita do meu irmão Guilherme. Guilherme já é de casa, pô, já é meu amigo. Sininha, amém? Sejam abençoados. Irmãos, eu estava esses dias vendo uma reportagem. Bia, não precisa nem falar, né, Bia? Você já é de casa, né, Bia? Estava vendo uma reportagem de um pastor chamado Anderson Silva. E ele falou um negócio que mexeu muito comigo. Ele disse assim: qual igreja vai subir? Entendendo que igreja não é placa, não é imóvel, não é cadeira, não é móvel. Igreja somos nós, igreja é você. Mas existe um padrão de igreja. Qual é a igreja que vai subir? Quem são as pessoas que vão entrar no reino dos céus? Ah, pastor, eu nem acredito que exista um reino dos céus. Aí é um problema seu. Porque a verdade é que existe um reino dos céus e se nós estivermos dentro do padrão, nós vamos entrar. Se eu não estiver dentro do padrão, eu não vou entrar. Qual é o padrão? Qual é a igreja? E aí a gente pensa, né, que a igreja que vai subir é aquela que é mais bonita, que tem
ar-condicionado, que tem cadeira, que tem ventilador. Não, não é isso, irmão. A igreja que vai subir é aquela que se parece com Jesus. Se você for igual a Jesus, praticar as coisas que Jesus praticava, andar como Jesus andou, falar como ele falou, agir como ele agiu, você está entrando dentro do padrão daqueles que vão ser colocados para dentro do reino dos céus. A gente às vezes pensa que andar no padrão de Jesus é ser perfeito. E eu vou te falar que não é assim. Porque só existiu um perfeito, que foi Jesus. Mas Jesus deixou para nós um caminho para que eu e você, mesmo sendo imperfeitos, nós conseguíssemos trilhar aquele caminho. Por isso Deus, na sua preciosa sabedoria, enviou Jesus em forma de homem para nos mostrar que era possível ser igual a Jesus. A Bíblia fala que Jesus, quando ele estava na forma de homem, ele foi tentado em tudo. Então imagine qualquer coisa aí que você possa estar passando, imagine qualquer tentação que você esteja passando, Jesus foi tentado em tudo. E ele passou por todas as provações. Mas ele tinha um padrão. Ele tinha um exemplo. O exemplo de Jesus era Deus. Então, se eu e você tivermos como padrão Jesus, nós estamos construindo uma vida para entrar no reino dos céus. A Bíblia fala assim: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é só buscar o primeiro o reino dos céus, mas sim também a sua justiça. Por isso que a gente falou aqui sobre a questão de ser irrepreensível. Paulo chegou nessa conclusão, que a gente precisa ser irrepreensível. Sabe o que está em jogo? Deixa eu te perguntar, você sabe o que está em jogo nessa questão toda? De ser ou não ser a imagem de Jesus? O que está em jogo? A sua alma. É você que está em jogo. Sou eu que estou em jogo. É a minha vida. Se eu não me enquadrar dentro do padrão de Jesus, eu vou para o inferno. É simples assim. Não tem meio termo com Jesus, entende? Jesus disse assim: se a tua mão te faz pecar, o que Jesus disse? Jesus disse assim: pega um band-aid e coloca um band-aidzinho ali e vamos ver o que dá para acontecer, né? Não, Jesus não disse isso. Jesus disse assim: se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Porque é melhor você entrar no reino dos céus com um olho só do que você ir para o inferno com os dois. Então a gente precisa entender, irmãos, que essa igreja aqui, eu não sei as outras, eu não quero saber das outras, eu não quero saber o que os outros pregam, eu quero saber o que nós pregamos aqui. Essa igreja aqui prega a palavra. Pois é a palavra, a verdade, que liberta. Não é outra coisa. Eu posso ser amigo de todos, eu sou amigo de todos, mas eu jamais vou deixar de falar a verdade para você. Jamais. Jamais. Uma coisa que Deus tem ensinado, e ele fala lá em Provérbios capítulo 4, versículo 10, ele diz assim: ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, para que se multipliquem os anos da tua vida. Ouve e aceita. Então existem duas coisas aqui que precisam acontecer na nossa vida. Eu preciso ouvir primeiro, mas eu preciso aceitar dentro de mim que essa palavra que eu ouvi é a verdade. E essa verdade é que vai trazer liberdade para o meu ser.
Não é o quanto eu tenho de dinheiro, não é o quanto eu tenho uma casa boa, não é o quanto meu carro é bom, não é nada disso. Mas é sim, ouvir Jesus e aceitar Jesus. Ele é o único que pode transformar a minha realidade. Talvez Ele não vá transformar a sua realidade agora. Talvez Ele não vá mexer nem nada na sua vida agora. Mas quando um dia você e eu estivermos diante do grande trono branco de Deus, se eu ouvir a voz de Jesus e o aceitei, vai fazer diferença nesse dia. Quando você se encontrar com o grande Senhor que vai estar sentado no grande trono branco de Deus. Quem é esse Deus? Qual o tamanho desse Deus? Você sabe? Você tem noção do tamanho desse Deus? Como que Ele é grande? Vou te dar uma noção. A Bíblia diz que na mão desse Deus cabem todas as águas da terra. Então vê aí, água do mar, água submersa, água do rio, todas as águas. Você pode colocar todas elas, vão caber na concha da mão desse Deus. Você já imaginou o tamanho desse Deus? Esses dias a gente estava em Cabo Frio, né? E aí eu entrei no mar. Eu me lembrei dessa palavra. Falei, rapaz, você olha para o mar assim, você não vê fim. É um negócio imenso. E a palavra de Deus está dizendo que essas águas todas cabem na concha da mão dele. Como que é um Deus desse? E é esse Deus que eu e você vamos enfrentar um dia. Um dia, uma pessoa pregou essa palavra para mim. Eu estava na igreja, eu ouvi essa palavra, e a palavra veio com tanto temor dentro de mim que eu decidi, eu de hoje em diante, eu vou fazer o que eu tenho que fazer certo. Parei de pecar? Hã? Pergunta para mim se eu parei de pecar. Não. Só que a questão é, você precisa entender que quando Jesus ele começa a transformar alguém, ele vai transformando e a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então você tem que vir do jeito que você tiver. Você não precisa ser perfeito para vir para a presença de Deus, não. Você vem do jeito que você tiver, mas não fique como você está. Essa é a grande questão. Deus ele tem um amor profundo por você. Tem um amor profundo pela sua vida. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus ao ponto dele estar me dando a ordem de falar essa palavra com você nessa noite. Para que você não se perca e um dia você diga assim, eu nunca ouvi dizer que Deus me amava. Não, hoje você está ouvindo. Deus te ama com um amor incondicional. E Ele quer que você seja dele. Ele quer ajudar você a ser um dia, chegar na luz perfeita, na presença de Deus. Mas começa um dia por vez. Um dia depois do outro dia. Vai devagar. Eu não quero entrar na igreja agora e já ser perfeito, porque isso não vai acontecer. Mas Deus quer fazer de você algo que Ele ama ver. O que Deus está vendo quando Ele olha para você? Fala para mim. Qual é a imagem que Deus vê da sua vida? Ele vê uma imagem de indiferença? Para mim, tanto faz como tanto fez, essa palavra não surtiu nenhum efeito. Ou ele vê uma imagem de uma pessoa que vai agir por pura conveniência. Eu estou ali só porque eu preciso receber uma bênção de Deus e eu vou buscá-lo só para isso. O dia que eu receber a minha bênção, eu vou embora. Ou Deus, quando olha para você, Ele vê um filho, Ele vê uma filha que está pronto a ouvir e atender à voz do seu Pai. É isso que Deus quer de nós. Que nós sejamos filhos e não bastardos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Um dia eu decidi ser filho, mas é uma decisão difícil demais, porque quando você decide ser filho dele, ele vai fazer o que for preciso e necessário para te transformar num filho de verdade. Ele não vai passar a mão, ele não vai achar que é tranquilo. Não, pode pecar à vontade, não, pode fazer o que você quiser. Não é assim que Deus faz. Deus, ele mexe com a nossa estrutura. Mas quando ele vai lá e abre a ferida, diz a palavra que ele abre a ferida, pode ter certeza que vai chegar uma hora onde ele vai fechar a ferida. E quando Deus fechar a sua ferida, nunca mais ela vai abrir. Nunca mais. Deus quer fechar a ferida que está aberta ainda. Deus quer te tratar como filho, como você nunca foi tratado pelo seu pai. Deus hoje quer te abençoar, mas depende de nós e não dele. A posição dele não muda, mas você precisa tomar uma posição na presença de Deus. Talvez a oportunidade de você fazer isso seja hoje. Talvez a oportunidade de se render a Jesus seja hoje. Não sei quais são os planos de Deus para a sua vida, mas hoje é a oportunidade. Se você já se rendeu a Jesus, glória a Deus. Mas se você não se rendeu ainda, deixe o Espírito Santo moldar o teu coração, quebrar aonde ainda está endurecido, sabe? Ele quer derramar o amor dele sobre cada um de nós. Sabe o que quer? Ser amado pelo Pai. É isso que Deus quer fazer com você e comigo, como filhos amados. Vamos estar de pé. Se você quer receber Jesus como teu único suficiente Salvador e está com vergonha, uma vez fizeram essa pregação e eu fiquei com vergonha. Eu vou lá na frente nada. Eu não vou na frente lá, vão saber que sou eu. Só que a palavra de Deus diz assim, que aquele que confessar Jesus diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Existe um lugar lá em cima preparado para nós, lá em cima, ao lado de Jesus, sentado do lado dele. E esse lugar é para você. É para mim, é para aquele que crê. Todo aquele que crê tem um lugar separado para sentar do lado do Pai. Talvez essa noite seja o dia, seja a hora, o momento já. E eu vou orar que, se você quiser, se você tiver com vergonha, me procure depois do culto. Se você não quiser vir aqui à frente para receber o Senhor agora, me procure depois do culto. O importante não é o pastor Emanuel, sabe? O importante é Cristo. Ele é o maior. Deixa Deus trabalhar na sua vida nessa noite. Se você quiser vir à frente, aqui está à sua disposição. Nós vamos orar por você. Mas se você não quiser, eu estou me colocando à sua disposição no final do culto para você orar junto com você. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, por aquilo que tem falado aos nossos corações nessa noite. Nós sabemos, Pai, que tu ama aquele filho que retorna para a tua presença. Hoje existem filhos aqui diante de ti, Senhor. Existem pessoas que precisam de ti, existem pessoas que querem a ti, existem pessoas que já te servem. E nessa noite, Espírito Santo, a tua palavra foi pregada, e diante da tua palavra, que é a verdade, é ela que nos traz a liberdade necessária para podermos acessar a sala do trono, Senhor, aonde a tua presença está. Senhor, nessa noite, com ousadia, Senhor, nós entramos, Senhor, na
na tua presença, na sala do trono, Senhor, e chegamos diante dos teus pés e nos debruçamos diante do teu poder, da tua autoridade, Senhor, sabendo que só tu tens todo o poder, Senhor, de realizar milagres. Senhor, nós estamos aqui, talvez, muitas vezes chegamos diante de ti, interessados em algumas coisas que tu podes fazer por nós. Mas, Senhor, nós sabemos que quando passamos a te conhecer, em espírito e em verdade, Senhor, a revelação do teu Santo Espírito nos mostra quem nós somos, Deus. E vendo quem nós somos, nós nos envergonhamos de sermos quem somos. E te pedimos perdão, Senhor, por aquilo que um dia fizemos, Pai, que não te agradou. Essa noite, Senhor, mais uma vez nós chegamos diante do teu poder, diante da tua presença, e fazemos isso, Senhor. Olha para cada um de nós, Senhor, e vê, Senhor, se ainda existe algum caminho mau dentro de nós, Senhor. E nos limpa, nos purifica, Senhor. Arranca esse caminho mau diante de nós, da nossa vida, e nos faz retomar o caminho da vitória que só existe na tua presença, Pai. Nos traz de volta, Senhor, para o aprisco, Senhor, para o lugar seguro. Senhor, nos traz de volta para a tua presença, Pai, aonde nós temos o conforto de estar no teu colo, Senhor, o alimento necessário, Senhor, a água fresca, Senhor. Ô Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda na nossa fraqueza, Pai, pois muitas vezes nós não conseguimos nem chegar perto de Ti, Senhor. Quebra, Senhor, o que estiver impedindo, Senhor, que nós venhamos a nos render de verdade à Tua presença, Pai. E transforma a nossa realidade, Senhor. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de nos rendermos, Senhor, 100% a Ti, Senhor. Por aqueles que estão com dificuldade na caminhada, Senhor, nós te pedimos, Pai, vai em socorro de cada um deles, Senhor. Traz, Senhor, o apoio, Senhor. Senhor, Deus amado, coloca, Senhor, sobre eles o Teu amor mais uma vez. E traz, Senhor, de volta para a Tua casa, Senhor, aqueles que um dia saíram, Senhor. Deus, em nome de Jesus, não deixa ninguém se perder, Pai. Mas em nome de Jesus, salva, Senhor, cada pessoa, Senhor. Te pedimos, Senhor, por esses que estão aqui hoje, que Tu mesmo, Espírito Santo, venha fazer algo sobrenatural na vida deles, Senhor. Transformando a maldição em bênção. Senhor, transformando a enfermidade em saúde. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que haja, Senhor, luz para dissipar todas as trevas, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha morar dentro de nós de verdade, Senhor. Que o Teu Santo Espírito encontre lugar dentro de nós, Senhor. Nessa noite, Pai, nós clamamos por cada um de nós aqui nessa noite, Pai. E te pedimos, Espírito Santo, nos apresenta ao verdadeiro amor, Senhor. Nos traz de volta, Senhor, ao primeiro amor. Nos faz entender que nós não somos dessa terra, Senhor, mas que nós somos do céu. Senhor, nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, Senhor. Então, nessa noite, nós entregamos essa oração a Ti, nós entregamos aquilo que foi pregado a Ti nessa noite, Pai, e sabendo que Tu pode transformar, Senhor, tudo aquilo que foi pregado, tudo aquilo que foi dito, Senhor, Tu pode transformar em algo muito maior do que aquilo que nós estamos pretendendo fazer, Senhor. Então, nessa noite, olha para cada um de nós e derrama sobre cada um de nós a porção necessária para o dia de hoje, Senhor. Te agradecemos pelo alimento, te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que tem derramado sobre nós, mas te agradecemos muito mais, Espírito Santo, pela Tua presença em nós, Senhor. Não permita, Senhor, que quando nós sairmos daqui, a Tua presença se vá,
Mas em nome de Jesus, Espírito Santo, que a tua presença fique, Senhor, dentro de nós. É o desejo da nossa alma, é o desejo da nossa vida, Senhor. Que tu fique conosco, nos ensinando a cada dia, Senhor, a andar em espírito e em verdade, Pai. Faz, Senhor, uma grande obra nas nossas vidas. Nos transforma em filhos amados teus, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. E oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Seja muito bem-vindo. Que você volte outras vezes. Nossos cultos aqui são todas as terças-feiras e domingos às 19 horas. Nós temos a escola bíblica domingo de manhã, às 10 horas da manhã. Amém? Que você seja uma bênção na presença do Senhor. Amém? Irmãos, nós temos a cantina ali, se você quiser aproveitar, mas toma bastante cuidado, porque nós tivemos um probleminha aí de água, um vazamento aí no telhado, então molhou ali um pouquinho. Vai devagarzinho ali para você não cair, para você não ter um problema maior, tá bom? Nós estamos já tentando resolver, já falamos com o proprietário do imóvel e vai dar tudo certo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Graça e paz. Sejam bem-vindos.